Então, cara, tu vai criar uma expectativa de paraíso, vai viver uma realidade de altos e baixos, vai te frustrar. Tipo assim, Sim. tem gente que até então só viajou em hotel. E aí, a partir do momento que vai para um hostel e conhece trampo voluntário, tipo, E ela fala que o Paulo Freire fala muito de amor, né? E, tipo, assim como Jesus, assim como Buda, assim como Krishna, eu acho que o amor ele é uma verdade que não tem como você discutir. who is God? She is black. Tá Caralho. ligado? É isso. E aí, turma, beleza? Tô aqui hoje com o Gilvan, um cara que eu conheci, a gente estava falando um pouco antes aqui, há quase um ano, em mais ou menos junho, quando eu fui para o Rio fazer uma viagem e fiquei num hostel e o Gilvan, ele estava como voluntário do hostel, né? E aí eu tô chamando ele para a gente trocar uma ideia da história dele e conversando. E aí, Gilvan, se apresenta aí, cara. Bom, meu nome é Gilvan, sou brasileiro, sou do Rio Grande do Sul, né? Sou atualmente um nômade digital, né? Já estou aí na estrada há quase um ano. Comecei em abril de 2025, agora nós estamos em março de 2026. Estou vivendo uma experiência aí, viajando pelo meu país, descobrindo muita coisa, né? Buscando toda a diversidade que o Brasil tem para oferecer. Sempre fui muito curioso com relação a isso e agora estou conseguindo de fato realizar essa experiência e tem sido muito, muito interessante. Muito da hora, muito da hora. Então, e a gente tava falando, mano, então, então, é isso, ficou 3 meses lá no Rio, né? Mais ou menos. 3 meses e meio, você falou? É, isso aí. No Rio de Janeiro foi a minha primeira experiência de nomadismo com voluntariado, né? Eu já tinha feito um teste anteriormente, mas eu não tinha prestado o serviço voluntário em nenhum lugar. Antes Aham. disso, eu já tinha feito meio que um teste, eu já tinha viajado por uns 35 dias, viajando e trabalhando, mas nessa primeira situação eu não tinha feito trabalho voluntário nos lugares onde eu passei. E aí, em abril do ano passado, de 2025, eu comecei esse novo modelo de viagem, trabalhando com o meu trabalho remoto e também prestando serviço voluntário nos hostels em troca de acomodação, de estadia e coisas do tipo. Então, lá Aham. no Rio de Janeiro, foi a minha primeira experiência dentro dessa modalidade. A ideia inicial era ficar lá 5 semanas e acabou sendo muito legal. Lá eu fiquei 13 semanas no total, então deu mais de 3 meses. Legal. E aí, ó, tipo assim, já foi a primeira experiência. A primeira experiência foi muito legal. Conheci uma cidade que eu queria muito conhecer, conheci muita gente interessante. A prova disso está aqui, né? Quase um ano depois, a gente ainda mantém contato e troca essa ideia. Então, a primeira experiência como nômade, prestando serviço voluntário, foi lá e foi muito bacana. Da hora. Então, e aí eu acho que é isso. Eu cheguei como a gente estava falando, em junho, mais ou menos, que, cara, pra mim também essa trip foi muito louca, porque eu tava numa mudança, eu tava, tipo, com um aluguel, eu tava na minha casa, na minha cidade natal, morando com a minha mãe de novo, depois de ter morado algum tempo, assim, em São Paulo, morando no Paraná, fazendo faculdade e tal. Mas eu tava morando com a minha mãe e eu tava tipo, com plano de vir pra Campinas, ter Campinas agora. Tipo, já tava, eu acho que o aluguel já tava pago, o negócio assim, o contrato já tava assinado, alguma coisa assim, tá ligado? Já tava tudo certo já. E aí eu tomei um layoffão da empresa, rodei. Uhum. E aí eu falei, porra, já que é isso, eu vou fazer uma trip antes. E aí, e aí eu fui pro Rio, tipo, aí, mano, aquela viagem foi muito da hora. Uma galera, tipo, Foi muito muito gringo. legal. Eu não esperava que, porra, é Rio, né? E aí que eu entendi, porra, tem muito gringo no Rio, né, velho? Tem muito gringo. É, tu te lembra que a gente fez aquele grupo de amigos lá, os caras de Israel, De a gente ia Israel, pra é. praia junto, ia pra noite junto. Foi muito legal, foi uma experiência bem legal, assim. A gente encontrou muito gringo, né? Muito gringo passou pelo hostel. Eu me lembro que aquele hostel em específico tinha muito gringo porque a galera sabia como falar inglês, então tinha boas referências na internet, tinha uma boa avaliação nas plataformas da internet, então isso acabava chamando muito gringo pro hostel e, e de fato era muito legal, né? A gente tinha toda essa diversidade que o Rio já oferece por si só, né? Por ser um lugar muito Sim. peculiar, muito exótico. O próprio Rio de Janeiro já é assim. E aí, cara, tu acaba vivendo isso entre brasileiros e gringos numa cidade como aquela, acaba sendo uma viagem muito legal, né? Sim.
Eu tava, cara, eu tava lembrando antes de começar a conversa aqui também, eu lembrei da Ana, que em algum momento ela começou a falar. Eu acho que é pros israelenses, eu não sei pra quem que ela tava falando, não sei, você tá. You are for the crime. Lembra disso? Que, nossa senhora, mano, muito engraçado. E aí, tipo, Muito tentando, que a gente engraçado. tentando passar umas gírias nossas pro inglês, pros gringos, né? Muito E eles engraçado. não entendendo nada, né? É, e, enfim. E, mano, e aí eu queria entender também, tipo, das tuas. Como, tipo, você falou que fez um teste antes do nomadismo, mas só que pagando aluguel, né? Porque o voluntariado. Hum, É, Na não, como verdade, que não foi é? pagando aluguel, porque eu mesclei, na verdade, né? Eu visitei alguns amigos meus que moravam, por exemplo, eu fiz uma experiência Florianópolis, Curitiba e São Paulo, né? Foi essa primeira experiência teste. Foi Uhum. muito interessante, inclusive. Mas, por exemplo, em Florianópolis, eu fiquei na casa de um amigo meu. Aí em Curitiba eu fiquei num hostel, aí eu paguei a estadia. Em São Paulo eu fiquei na casa de uma amiga minha. Então, na verdade, foi uma experiência meio híbrida ali, onde visitei amigos, pessoas que eu já conhecia, e eu também, né, peguei estadias em lugares. No caso, foi só em Curitiba que eu peguei estadia nessa experiência, mas foi uma ideia mais híbrida, assim, eu não paguei tudo, né? Entendi. E então, beleza. E aí, porque assim, eu sinto que de certa forma eu tô nessa essa fase que a gente falou agora dessa tua fase híbrida, eu acho que eu tô meio eu passei, fiz esses testes também, né? Uhum, Fiz uma viagem com uma amiga de trabalho também, e aí a gente ficou morando fora e trampando, né? A gente falou que trabalho e tal, de boa, de ter feito esse remoto, um fuso horário, assim, né? uhum, Mas só que eu sinto que, mano, eu tô com muita vontade de fazer isso daí. Só que, assim, diferente de. Bom, aí você pode até contar a história, né? Mas eu, não, eu quero largar meu trampo também, tá ligado? uhum. Porque é um trampo que me angustia também. Uhum, E, eu, inclusive, eu tava vendo, antes de te passar a palavra, eu tava vendo também um. Eu conheci, o YouTube me recomendou uma senhorinha, uma psicóloga, uhum, ela chama Aida, muito, muito louco, AIDDA, o nome dela, Aida. E ela é psicóloga e uhum, eu tava vendo uns vídeos essa semana, ela falando a questão de mergulhar no vazio, mergulhar no incerto, assim, sabe? Que quando você quer achar soluções para algum problema que você tem, se você ficar vivendo o cotidiano e pensando sempre nas mesmas coisas, você não vai conseguir enxergar outro tipo de vida, outro tipo de ideia, assim, sabe? Ela falou até um negócio de sonho, de que antes de dormir, você colocar uma ideia, um pensamento, um problema, uma pergunta que você tem na mente antes de dormir, porque ao dormir, o teu corpo físico, ele precisa descansar, precisa dar uma desligada, mas tudo continua funcionando, teu cérebro continua funcionando, tuas sinapses, então, às vezes em sonho, alguma coisa, você consegue pensar diferente nesse momento, né? Mas só que ela fala, bom, ela falou muito sobre o vazio, e você parar para ter uma ideia, pensar numa solução de um problema que você está passando, né? E, e aí, tipo, é isso, eu queria mergulhar nessa experiência também, mas só que em relação à grana, e como tirar uma grana, que eu tava pensando muito em ver o que acontece, assim, sabe? Eu tô com uma grana guardada que eu conseguiria dar uma segurada, assim. Eu não tô pedindo nenhuma solução, eu queria inclusive ouvir tua história, né? Porque hoje você tá trampando como professor, né? Tá dando aula de inglês, não é isso? Isso aí, isso aí. Hoje eu trabalho como professor particular de idiomas, né? Mais focado nos cursos de inglês. Isso Aham. é uma experiência que, que surgiu, foi uma solução, na verdade, né? Porque, na verdade, eu já morei no exterior por um tempo. Eu morei Legal. durante 4 anos em Dublin, a capital da Irlanda. Tem uma galera, uma comunidade brasileira muito grande lá. Assim como em qualquer lugar, na verdade, né? Se tu for ver as cidades onde as pessoas pensam em morar, seja na Austrália, seja na Inglaterra, seja na Irlanda, seja nos Estados Unidos e tal, toda vez que tu chegar lá, tu vai encontrar uma comunidade brasileira muito grande. Tem muita gente que se identifica com esse caminho, digamos assim. Aham. E aí
tinha um momento em que eu estava no Brasil e tal, eu estava fazendo a minha faculdade, trabalhava de dia, estudava à noite e tal, né? Tinha minhas aspirações, meus objetivos, meus sonhos, né? Minhas ambições. E à medida que eu fui vivendo a vida e que eu fui entendendo esse desenvolver da vida, eu vi que aquele caminho que eu tinha inicialmente tomado não ia funcionar para chegar onde eu queria chegar, né? Aí, quando Tá. eu concluí a faculdade, começaram a surgir possibilidades do que poderia acontecer, do que eu poderia fazer. Eu já tinha Em essa ideia Dublin? de fazer. Não, não, Pra... não. Isso no Brasil Ah, ainda, né? Explicando a caminhada antes de ir para Dublin. tá, tá. Aí eu concluí a faculdade, eu já tinha meio que entendido que a minha carreira não ia pegar o caminho que eu queria que pegasse, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas, que foi o que tu comentou, né? Se eu continuasse no mesmo no meio, eu ia terminar no mesmo fim. Então, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí surgiram algumas ideias na cabeça. Uma ideia foi fazer o mestrado, talvez começar uma carreira acadêmica. A outra ideia foi abrir minha própria empresa, né? Pegar a grana que eu teria ao sair da empresa e abrir meu próprio negócio, né? Para sentir na pele mesmo. Porque às vezes, quando tu é funcionário, tu também não sente a dor do empreendedor, né? Tu tá ali só cumprindo função e tu também não entende exatamente como funciona a tomada de decisão, né, a estratégia, a parte executiva da empresa. Então eu falei, cara, né, para eu entender isso de fato, talvez a ideia seja abrir uma empresa ou morar no exterior, né? Basicamente foram as três ideias que surgiram na minha cabeça. Seguir na vida acadêmica, abrir meu próprio negócio ou ir morar no exterior. E aí eu pensei que eu poderia retomar minha carreira acadêmica e eu poderia abrir um negócio meio que mais tarde na minha vida. Só que ir para o exterior, eu entendi que aquele era um momento legal. Na época eu estava ali com 26 para 27 anos e tal, né? Então, não tinha filho na época, não tenho filho agora ainda e tal. Tipo, era um cara, tipo, tava solto ali para assumir o risco, digamos assim, né? E aí eu decidi morar fora. E aí eu fui para lá, eu fui com uma ideia de ficar 2 anos, eu fiquei quase quatro, né? Nesse período de que eu ia fechar os 2 anos lá, começou a pandemia, isso foi 2020. E aí, em Tá. função da pandemia, eu decidi estender o meu tempo por lá e eu acabei estendendo por mais quase 2 anos, né? Então, eu fiquei quase 4 anos no total lá. E quando chegou a hora de voltar para o Brasil, porque já era uma ideia que eu tinha desde o início, né? Que eu ia para lá viver uma experiência internacional, né? Tipo, sair da caixa, sair do casulo, sair da zona de conforto. E um dia eu ia voltar para casa, né? Então, eu já tinha essa ideia inicial. Eu fui vivendo, a estadia lá se estendeu, mas chegou um momento em que eu queria voltar para casa. E aí eu falei, cara, eu vou voltar para casa, mas eu não vou voltar para o lifestyle que eu tinha antes, né? Eu quero colocar um novo lifestyle com base nas experiências que hoje eu tenho, com base no estilo de vida que hoje eu já vi, que eu sei que existe. Eu quero voltar para casa, mas eu não quero voltar para o lifestyle que eu tinha antes. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de interessante. E eu falei, cara, eu quero trabalhar na internet, quero ter liberdade geográfica e eu quero conhecer o meu país, né? Porque nessa minha experiência de morar em Dublin, eu acabei viajando pela Europa, então eu conheço ali uns 15 países da Europa, mais ou menos, Tá. e eu não conheço 15 estados do Brasil, né? Então eu falei, cara, vou voltar para casa, quero, né, adotar um lifestyle diferente, quero liberdade geográfica através de trabalho online, e eu quero conhecer o meu país de fato. E aí surgiu a ideia de ser nômade, e aí comecei a trabalhar para procurar soluções de como fazer isso acontecer. Ok. A ideia inicial veio de uma maneira bem diferente. Eu sou formado em administração de empresas, eu já trabalhei muito tempo na gestão, na área de gestão de logística, transporte, armazenagem, coisa do tipo. Então, inicialmente, eu pensei em abrir um e-commerce, eu queria, né? E abrir um e-commerce, fazer a gestão desse e-commerce remotamente e viajar. Eu comecei a trabalhar nisso, não deu muito certo. Ao longo do processo de estar trabalhando nisso, eu entendi o quanto o marketing digital era importante nesse processo. Então, eu comecei a me envolver com coisas dentro do marketing digital e eu não curti, né? Não curti Aham, muito aham, marketing digital. Achei muita aham. manipulação, muita. Não curti o que eu vi. Aí Perfeito. não deu certo também.
E aí, eventualmente, né, no meio dessas andanças e tal, de achar soluções para conseguir viabilizar essa minha ideia de ser nômade digital, eu fui convidado para dar aula de inglês em uma escola presencial. Eu aceitei isso como uma renda extra, né? Só uma grana para entrar, para ajudar a pagar meu cartão e tal. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, as pessoas com as quais eu vinha trabalhando, elas vinham me elogiando, dizendo que eu tinha o jeito para isso, que estava dando certo e tal. Foi indo, foi indo, foi indo. Eu comecei a olhar isso de uma maneira digital, né? Porque até então eu Perfeito. estava trabalhando na escola de idioma e tal. Beleza, tinha um dinheirinho entrando. Eu estava me desenvolvendo bem dentro disso, porque as pessoas estavam me elogiando, só que eu ainda não estava trabalhando online, então eu não estava caminhando na direção que eu queria. Então, chegou um momento que eu falei, cara, essas coisas estão dando certo dentro do ensino de idioma. Se tu for olhar na internet, tem muita gente trabalhando com idioma na internet. Por que que eu não faço isso, né? Por que que eu não vejo a situação dessa maneira? E aí eu comecei a ver a situação dessa maneira, Uhum. e aí as coisas começaram a acontecer. Mas, tipo assim, se tu fosse perguntar para mim, até mesmo no ponto em que eu cheguei de volta da Irlanda para o Brasil. Cara, o que que tu pensa em ser. Tu já pensou em ser professor de idiomas online? Eu te diria que não. Com Então, certeza. né, a realidade profissional que eu vivo hoje, ela vem de uma iniciativa de buscar soluções para viabilizar a minha ideia de ser nômade digital. Inicialmente, eu nunca tinha pensado nisso. E você, esse tempo durou quanto de volta da Irlanda até você ir em abril do ano passado, né? Isso, só que eu fiz uma experiência também. Eu Vamos comecei. lá. Foram 2 anos, tá? Tá. O primeiro ano que eu voltei da Irlanda, eu fiquei trabalhando com e-commerce, eu fiquei, né, tentando trabalhar dentro da ideia do e-commerce, aprendendo muito sobre marketing digital e tudo mais para conseguir viabilizar essa ideia, e não deu certo. Aí, no final desse ano, surgiu a possibilidade de eu ser professor de idiomas presencialmente em uma escola de idiomas. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar com isso, né? As coisas começaram a dar certo, papapá. E aí, no meio disso, eu tive o estalo de colocar essa ideia de ser professor na internet. Segundo ano. Aí, fechei 2 anos disso. Eu comecei a trabalhar online, mas eu fiquei em casa. Eu não saí para viajar. Aí eu fiz uma experiência de mais ou menos uns 10 meses, dando aulas online, trabalhando virtualmente, mas em casa, lá no Rio Grande do Sul. Tá. Para eu tipo, conseguir provar para mim mesmo que eu conseguia de fato fazer isso. E aí, dentro desse período, eu fiz aquele teste que eu te falei, de uns 35 dias viajando e tal. Aí eu Aham. consegui. Aí, tipo assim, chegou um momento em que eu já estava quase um ano, tipo, fazendo 100% da minha renda online. Eu já tinha feito uma experiência de uns 30 e poucos dias trabalhando e viajando. Então, tipo, eu já tinha provado para mim mesmo que era possível, né? Tipo, eu já Sim. tinha até mesmo, como é que eu vou te dizer? Eu já tinha alcançado essa tranquilidade, né? Porque às vezes quando tu se Legal. lança em um desafio novo, é tudo instável, velho. Tu não sabe se vai dar certo, se não vai dar, se as coisas vão acontecer, se não vão acontecer, e a tua cabeça tá no meio de tudo aquilo, né? Quando tu vai dormir, tu pensa nisso, quando tu acorda, tu pensa nisso, né? Em qualquer momento da Pode tua vida, crer. tu pensa nisso. Então, eu trabalhei em buscar essa afirmação, em buscar essa tranquilidade e quando eu consegui provar para mim mesmo, antes de qualquer coisa, que dá certo, sabe? Eu consigo colocar dinheiro na carteira, dinheiro no bolso, trabalhando online. Eu consigo viajar e trabalhar, aproveitando a viagem e sendo responsável profissionalmente. Eu consigo, Giovanni. Então, beleza. Agora vamos. E aí, no terceiro ano, né? Aí eu saí para viajar de fato. Pode crer. Da hora. Da hora. Então, porque. E hoje você, tipo, você é do Rio Grande do Sul, a gente se conheceu no Rio e hoje você tá em Maceió? É isso? Hoje eu estou em Maceió, estou aqui na capital de Alagoas. Isso aí. Que animal. Faz quanto tempo isso daí? Cara, eu cheguei aqui no início do mês, e aí eu já estou aqui há umas 3 semanas, vai fechar 4 semanas, É, e eu vim para cá, eu cheguei no Nordeste em outubro de 2025 agora, vão fazer aí uns 5, 6 meses agora que eu já estou rodando pelo Nordeste. Aí eu fiquei muito tempo na Bahia, conheci vários lugares na Bahia, me apaixonei pela Bahia, lugar maravilhoso, assim, muito legal mesmo. E aí de lá
eu passei por Sergipe, conheci Aracaju ali, a capital também, interagi um pouco com a cidade, fiquei uns 5 dias em Aracaju, e aí eu vim para Maceió, e aí aqui em Maceió eu consegui uma posição como voluntário no hostel que eu estou agora, e aí foi muito bom, foi muito importante para mim, até para eu conseguir me estabilizar financeiramente, porque eu tô vindo de Carnaval da Bahia, eu tô vindo de uma situação onde eu dei PT num celular agora há pouco e Nossa, pode tal. crer, pode crer. Então, cara, tipo assim, eu já vinha meio quebrado, assim, de orçamento, e aí no meio dessa brincadeira, pum, Caraca. mergulhei um telefone numa piscina natural que tem Nossa. aqui, e não teve jeito, eu tive que comprar um telefone novo, então agora eu tô num momento em Maceió aqui mais tranquilo e tal, me equilibrando, me reorganizando para logo seguir viagem e conseguir aproveitar de fato. Mas esse tempo todo, eu ia perguntar, você começou a falar de outubro, né, do Nordeste, mas eu ia perguntar aqui, mais ou menos um resumão desde depois do Discovery lá no Rio, né? Mas Sim. antes de você falar, você. Ah, esqueci a pergunta que eu ia fazer, mano. Mas vai nessa então, me conta aqui desde o. Ah, qual o hostel, que número que você tá agora? Você visitou quantos hostels já? Cara, eu tô agora no sétimo hostel como voluntário, tá? Isso pela plataforma que a gente trabalha para conseguir os voluntariados. Eu também fiz um voluntariado por fora e eu Aham. também estive em vários hostels como hóspede também. Então, cara, eu te Ba- diria que a ideia de, desde o Discovery lá no Rio de Janeiro até hoje, eu já tô ali no meu 12º, 13º hostel. Mas, como voluntário, é o meu oitavo. 7 pela plataforma e um de maneira independente. Pode crer. E você já visitou quantos estados? Você tá falando, não visitei nem visitei 15 países na Europa, né? Cara, desde que eu iniciei essa experiência atual, agora eu já visitei o Rio de Janeiro, Minas Gerais, fui a São Paulo também, mas eu já conhecia São Paulo, aí Bahia, Sergipe e agora Alagoas, né? São 7 estados. Contando com São Paulo, que eu já visitei, são 6 estados que eu estou visitando pela primeira vez. Da hora, mano. Bem louco. Uhum. Muito da hora. E, porra, é isso, mano. Eu acho que é uma vida muito louca, né? Você se desprender do teu ego, né? A gente tem todo o medo tá no ego, né? E aí, inclusive, a Ida, ela tava falando que o ego ele é construído nos 2 primeiros 3 anos da tua vida. Tipo, desde quando você nasce com um nome, com uma nacionalidade, com uma religião, provavelmente, né? Que é imputado em você e isso tudo é teu ego. Então, quando você precisa parar e ouvir o que você realmente quer, né? E aí começa a ter essas angústias, essas incertezas, né? Difícil, né? Tipo, É, no teu teste. eu acredito que assim, a grande, a grande diferença assim, que aconteceu na minha vida, na verdade, foi quando eu decidi morar fora pela primeira vez. Porque hoje eu vivo uma realidade de hostels e pousadas, onde eu conheço gente nova todos os dias, onde eu divido quarto com uma galera, divido banheiro, divido cozinha, divido sala de estar e tal. E tudo isso é uma experiência que para muitos é nova. Hoje eu conheço muita gente que está no hostel hoje, que é a primeira vez que está no hostel, né? Que nunca esteve num ambiente compartilhado, um ambiente social compartilhado antes, né? Já viajou antes, mas dentro de hotel, dentro de pousada, dentro de Airbnb e tal. Mas estar num hostel e compartilhar quarto, banheiro, cozinha, sala de estar é a primeira vez. Então, muitas vezes, quando as pessoas vão pensar sobre nomadismo, sobre trabalho voluntário, eu acredito que o que é mais impactante é isso, sabe? Muitas vezes tu vai sair da tua casa, onde tu tem um quarto todo que tu montou, onde tu tem uma cama que tu escolheu o teu colchão a dedo ali, né? Aonde tu tem a tua estação de trabalho, por mais que seja um trabalho remoto. Tu tem a tua Sim. cadeira que é bacana, tu tem a tua mesa que é bacana, tu tem tudo, tu tem as luzes ali, né? Mesma coisa o teu banheiro, né? O teu banheiro só tu Sim. usa, Sei. muitas vezes se tu mora sozinho. Então é uma Aham. privacidade muito extrema nesse aspecto, né? Todo mundo faz isso. E aí, quando vai mudar para uma realidade de nomadismo, de voluntariado, de Compartilhamento. viver em hostels e coisas do tipo, tem toda essa parte de compartilhamento e isso assusta muito, né? Tu vai pensar, pô, eu vou sair.
de uma zona totalmente confortável nesse aspecto e eu vou ir meio que para uma selva, digamos assim, né? Não Sim, é uma sim. selva, óbvio que não, mas é um sentimento diferente. Só que eu já tinha vivido tudo isso quando eu fui morar no exterior antes, né? Então isso já era uma coisa que não me pegava, né? Eu não me preocupava tanto com isso, porque eu já tinha vivido isso antes e tal. Então isso não era uma coisa que me deixava tão nervoso, tão apreensivo, porque eu já tinha essa experiência de vida. E aí, né, como tu disse, essa questão do ego, essa questão de como se sentir, eu já tinha meio que lapidado isso, e eu já tinha treinado e fortalecido isso antes, quando eu fui morar no exterior. Então, agora, tendo essa experiência como nômade pelo Brasil, tipo, eu não cheguei cru, eu já cheguei com uma certa bagagem, então é mais fácil de lidar com essa situação, sabe? Entendi. Não, da hora, da hora. É, porque, mano, é o que eu sinto falta, mano, sabe? O relacionamento, assim, conhecer gente e, cara, essa ideia de compartilhar também, porra, eu morei em República lá no Paraná com 5 moleques, tá ligado? Então, assim, tá É. sempre também é. E também já fui, tipo, já fiz algumas viagens de hostel também, umas 3, 4, mas sempre como hóspede, né? E, cara, é a melhor vibe que existe, mano, né? Mas só que isso, eu tô falando como viagens de 2 semanas, né? Vai morar 3 meses Uhum. no mesmo hostel, né? E aí você conhece todo mundo, né? Tá. É, tipo assim, dentro do modelo que eu adotei, né, para essa viagem, eu faço trabalho voluntário no hostel, porque isso ajuda muito no aspecto financeiro e porque eu curto também muito o aspecto social que está atrelado a isso, né? Conhecer gente nova de outros países, de outros estados do Brasil, né? Todo dia existe a possibilidade de estar interagindo com alguém diferente. Eu curto isso porque isso fala muito sobre a experiência que eu estou buscando agora, que é de fato conhecer o meu país, sabe? Tipo, né, hoje eu estou voluntariando aqui com pessoas que são de estados diferentes do meu estado, que têm costumes diferentes dos costumes que eu tenho, que vivem vinham vivendo uma rotina diferente da qual eu vivia. Então, essa possibilidade de interação, eu acho isso fantástico, eu acho isso muito legal, e é por isso que eu faço trabalho voluntário no hostel. Mas digamos que eventualmente eu me sinto cansado disso, nada me impede de. Eu trabalho, né? Então eu tenho a minha renda, eu tenho o meu sustento e tudo mais, nada me impede de eu alugar um Airbnb por uma semana e ficar trancado num apartamento sozinho, É, né? Então, tipo, eu não sou obrigado a isso. E eu acho que o fato de tu ter uma renda remota e de, né, tu conseguir se organizar de uma maneira legal, ela te traz esse ambiente mais amplo, né? Muita gente perfeito. viaja fazendo só voluntariado e vivendo só em hostel? Sim, mas tem gente que também consegue, né, buscar uma certa flexibilidade nisso, né? Digamos que se um dia eu não estiver me sentindo à vontade aqui no hostel, cara, tô cansado, né, não tô curtindo, tem alguém aqui que me incomoda, sei lá, né? Acontece alguma coisa que faz com que eu não me sinta mais confortável no ambiente, irmão, mochila nas costas e pé na estrada, entendeu? Sabe? Sim. Eu posso vou pegar um apartamento aqui, vou ficar uma semana sozinho, tendo um momento introspectivo, e quando eu sair de lá, eu vou para outra cidade, para outro lugar e vou seguir a Nossa, minha vida, sabe? da hora. Aham, Então, ah, quando tu consegue se organizar para isso, né? Quando tu pensa esse tipo de coisa, tu não fica muito refém da situação, né? Tu consegue buscar uma segunda opção, uma terceira opção, e assim tu vai conseguindo trabalhar essa situação, sabe? pode crer. É porque enquanto você tava falando, eu lembrei na Estê também. Na, Uhum. que eu sigo ela também. E ela também, tipo, tá vivendo também essa vida de nômade também. Tem sempre Ela rosto, tá né? me seguindo, inclusive. Legal, pô. É. Ela tá me seguindo. Meu, isso aí é muito legal. Histórias da estrada, né? A Esther, falando sobre isso especificamente, né? Ela estava tendo uma experiência muito ruim no Rio. Ela me falou assim, pô, não tô curtindo, tô num lugar, o hostel é vazio, eu me sinto só, não tá legal, quero ir para outro lugar, quero seguir viagem e tudo mais. Aham. E aí, no meio dessa situação, ela aplicou para alguns lugares de voluntariado e acabou aprovando lá no Discovery. E ela foi pro Discovery e lá ela conheceu a galera. E lá, tipo assim,
estando na mesma cidade, parece que mudou tudo, né? Ela voltou a se sentir bem novamente, tudo mais, né? Fez amigos, começou a interagir, começou a viver e tudo legal. Aí depois disso, né? Eu rodei e fui para Itacaré, na Bahia. Deu um tempo, pá, ela foi pra Itacaré, na Bahia. A gente se reencontrou Que lá. E le- aí, tipo legal. assim, cara, eu já tinha feito amigos lá, que eu tinha chegado antes, aí depois ela chegou, a gente se reencontrou e tal. Eu apresentei quem eu já conhecia, ela fez os amigos dela, a gente acabou fazendo uma comunidade de amigos ali, porque a gente já Da... se conhecia. Mesmo hostel? Aí, Mesmo hostel ou não? ela foi pro mesmo hostel, mas eu mudei de hostel. Eu voluntariei em dois hostels diferentes em Itacaré. Tá. E ela também. Só que aí, tipo, o primeiro hostel que eu comecei a voluntariar foi o primeiro hostel que ela começou. Só que quando ela chegou nesse hostel, eu já tinha ido pro segundo, entende? Entendi, entendi. Só que, enfim, Tacaré é um bairro, né? Então, né, todo mundo se encontra no centro, na rua, nas festas e tal. Então, é bem legal, assim. Tu caminha 5, 10 minutos, tu encontra teus amigos, tu vai para um lugar legal. Então, é bem bom lá. E aí, depois eu saí de lá, eu fui para Boipeba, na Bahia também. Aí eu passei o Réveillon lá e tal, e aí eu fui para Chapada Diamantina. Quando eu fui para Chapada Diamantina, ela chegou em Boipeba, né? Ô, Então, cara. Ah, aí ela já estava me perguntando informações sobre a Chapada Diamantina. Eu falei, cara, tu tá seguindo meus rastros, é isso? Eu vou na frente testando, e aí se é legal, tu vem depois, é isso? Tipo, eu brinco com ela com relação a isso, mas é o que tá acontecendo, assim. que da E hora. assim como ela, eu já encontrei e reencontrei gente na estrada, é muito legal, né? Eu também, eu fiz um amigo em Belo Horizonte e eu reencontrei esse amigo em Itacaré. E eu fiz um amigo em Itacaré e eu reencontrei esse amigo em Boipeba, né? E também eu fiz uma amiga na Chapada Diamantina, que é de Aracaju, no Sergipe. Quando eu fui para Aracaju, ela estava lá, eu reencontrei ela também. Então é Ó, cara. muito legal, sabe? A gente consegue construir conexões legais, né? Às vezes é quando a galera vai trocar essa ideia sobre nomadismo, sobre mochilar, sobre estar todo mês ou de período em período em lugares diferentes. Fala muito sobre a superficialidade das relações, mas também existe profundidade nas relações. Existem relações que são muito legais, né? Já encontrei e reencontrei muita gente na estrada, inclusive estou aqui trocando uma ideia contigo também, que mostra que, né, não é só de relações superficiais que o nomadismo, que mochilar envolve relações de verdade também e é muito legal. Opa, caralho. E aí, isso daí eu acho que é uma questão também, nossa, muito íntima, né? De você saber ser assim e agregar o maior número de pessoas, né? Eu acho que. Porque, mano, Ontem também eu fui dar um rolê, e aí fui num eletrônico aqui em Campinas. E, mano, conheci três pessoas. Tipo, tinha um mano com uma camiseta do Oasis, eu comecei a cantar Oasis, cara, no meio do rolê, tá ligado? E aí, tipo, colou uma mina do meu lado, aí ela falando que era toda mística, que já foi hippie, que. Mas ela só conseguia ser hippie. Ela fala, ela começou a desabafar, ela só conseguia ser hippie porque ela era herdeira e todo mundo falava isso dela, tá ligado? Bom, enfim. Uhum. É, mas, cara, que da hora. A Esther é muito gente boa também. Eu troco uma ideia, só respondo o story dela ou outro. Mas eu lembro dela. E eu lembro que a gente tocou uns papos legais lá no Discovery também. A gente falou sobre espiritualidade. Ela falou que ela tinha feito. Ah, enfim, umas terapias com uma moça que também era médium e tal. E aí eu lembro que eu tinha conversado com você antes já. E aí eu falei pra ela assim, putz, e aí a gente começou a falar de você, assim, o nome mais falado do roster do Discovery. Durante algum tempo eu fui o nome mais falado do Discovery. Ai, cara, engraçado. Mano, engraçado. E aí, eu acho que ela falou assim, puta, o Gilvão é o cara mais da hora que tem, mas só que ele não acredita na espiritualidade, não sei o quê, né? E aí uma coisa que. E eu lembro que a gente comentou isso sobre você, assim, tá ligado? Que, cara, você é um cara muito 10 mano. Muito da hora, muito pra frente, muito, sabe? E, e aí é, tipo, uma coisa que eu e ela esperava, assim, né? Mas assim também. Não é por causa disso que eu deixei, inclusive, de querer conversar com você, tá ligado? Que, nossa, Uhum. eu acho a tua história muito foda, muito da hora. Obrigado, né? Inicialmente, muito obrigado.
Mas eu acho que essa ideia de espiritualidade, assim, eu não sou muito apegado a isso, mas eu super respeito o ponto de vista de todo mundo, sabe? Eu Sim. acho que eu não desacredito de nada, sabe? Tipo assim, cara, eu não sinto isso em mim, sabe? Nunca se manifestou nada que eu tenha percebido, né? Nunca aconteceu nada assim que tenha me chamado a atenção e eu tenha pensado, ó, foi alguma coisa divina, foi alguma coisa Aham. espiritual. Eu nunca senti isso. E tudo bem. Agora, se tu chegar e dizer pra mim, cara, eu acredito nisso, né? Já houveram situações onde eu senti alguma coisa diferente, eu percebi uma parada diferente. Eu acredito que acreditar nisso me faz bem, né? Colabora pra minha vida. Cara, super respeito, sabe? Eu tenho uma ideia de que o que é muito poderoso é acreditar. Eu acredito em acreditar, tá ligado? Então, tipo assim, se tu colocar na tua cabeça que tu vai conseguir fazer uma coisa, é muito provável que tu vai conseguir ou tu vai, sei lá, lutar até chegar perto e dentro do processo tu vai ter resiliência, tu vai mudar a tua ideia, mas enfim, tu vai chegar em alguma coisa se tu acreditar que tu consegue. Agora, se o oposto também, né? Se tu não acreditar, provavelmente nada vai acontecer. Então, eu acredito que, tipo, acreditar é uma parada muito poderosa, entendeu? Agora, tipo assim, se tu tem uma crença mais espiritual e tu acredita nisso e isso te faz bem, beleza. Eu não tenho essa crença mais espiritual, mas eu acredito em coisas também, né? Eu acredito em positividade, em tentar, né? É uma coisa, uma frase que eu tenho muito forte na minha vida é eu me reservo o direito de tentar, né? Vai dar certo ou não vai? Não sei, mas eu me reservo o direito de tentar, né? Então, tem muito disso também, né? Eu não sou apegado à espiritualidade, mas eu também não desacredito nisso. Eu não vou vir aqui e vou falar pra ti, Gui, tu tá errado, tu acredita nisso, tu é bobo, né? Tu é um cara Aham. trouxa. Não, velho. Sabe, se tu acredita nisso, cara, vai com É. tudo. Se tu acha que isso te faz bem, se tu acha que isso te fortalece de alguma maneira, vai com tudo, sabe? Mas dentro da minha ideia, eu não sou tão apegado a isso, não, sabe? Bom, a gente estava falando de espiritualidade e piriri, e pororó. E aí o que eu ia falar é que, cara, então, é que a espiritualidade, ela é isso, ela começa no sentimento que somos, que temos, sabe? O, o Eduardo Marinho ele tem uma frase muito boa que é as religiões, elas são o jardim de infância da espiritualidade. Então, se você precisa de uma religião que te fale para fazer o bem, que você vai ser premiado, e para não fazer o mal, porque você vai ser castigado, se você precisa disso, cara, é o jardim de infância disso, né? Você não precisa de muito mais para entender que você pode ser bom só porque sim, né? Você pode querer espalhar, querer conversar, querer, né, espalhar o bem só porque sim. E não e aí e nem pensar no mal, né? Nem pensar em fazer o mal, passar alguém para trás, sabe? Passar perna em alguém, sei lá, mano. Então, eu acho que a espiritualidade ela é muito isso, sabe? E aí, eu ia te contar uma história que que você me pegou assim, você tava, eu acho que então, acho que na Chapada Diamantina, será? Que é o Poço Azul. Nossa, aquela foto, Sim. nossa, aquele rolê é Uhum. lindo. E você meteu É. a Tudo Vai Dar Certo do Natiruts. Aham. E, e aí, cara, essa música, tipo, né? Nunca mais tinha ouvido. Aí eu falei, caralho, mano, olha aí, que música da hora, não sei o que. Eu coloquei ela na playlist e fui vendo a letra. Nossa, o meio dela ali, mano. Porque você falou mais cedo também que eu quase dei vontade de te interromper sobre sair da caixa, né? E ele fala, saia dessa ilusão, saia da caixa do sistema que te faz perecer, o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D, um negócio assim, né? Então, é muito sobre isso mesmo, sabe? E foi muito louco, porque, tipo, você postou, aí eu dei uma mergulhada na música, peguei o hiperfoco da semana, aquela música lá, e aí eu cheguei a compartilhar no story também, alguma coisa assim. E a partir de então, eu comecei a ver vários outros amigos, tipo X, assim, sabe, da minha cidade, de São Paulo, que começaram a postar música também. Eu falei, caralho, olha aí, tipo, tipo, foi só porque desencadeou alguma coisa com você, que você compartilhou e eu compartilhei isso aqui, ou foi só porque eu prestando atenção em tudo que acontece, né? Tipo, uma mina amiga minha que ela foi fazer au pair nos Estados Unidos, tá ligado?
tava lá de babá e ela postou também. E eu falei, mano, olha só que, tipo, foi vários pontos de amigos diferentes, assim, que eu lembro de ter compartilhado também a mesma música, tá ligado? E, tipo, aquela música, eu acho que ela resume muito bem toda a tua história também, tudo que a gente veio falando, sabe? As coisas boas que eu imaginava se tornarão reais, se tornarão vivas, e os pensamentos positivos serão minha fortaleza, né? Porra, é o que eu acho que a gente falou na primeira parte toda, né? É, eu acredito que talvez tenha acontecido essa coincidência, né? Porque eu acho que essa música, ela tem muito a ver com quem está se lançando em tentar fazer alguma coisa diferente, né? Eu sempre digo que a gente testa a nossa fé, né? A gente testa o nosso acreditar quando a gente sai da zona de conforto, né? É muito fácil tu dizer que tu é forte, que tu sabe lidar com as situações e que tu dá um jeito, quando tu vive basicamente todos os dias o mesmo dia, digamos assim, né? Quando tu tá dentro das coisas que tu domina, fazendo coisas que tu tá acostumado, num ambiente que tu conhece. Então é muito forte, é muito fácil tu se achar forte dentro de um ambiente assim, né? Aí, agora, quando tu sai da tua zona de conforto, né, tu vai interagir com uma rotina que tu não tá acostumado, num lugar onde tu tá eventualmente sozinho, tu não tem as pessoas que tu conhece de longa data, tu vai tentar fazer algo diferente, seja, sei lá, abrir um negócio, seja criar algo, né? Quando tu sai da zona de conforto, aí sim, de fato, tu consegue testar, né, a tua força, a tua resistência, a tua resiliência. Então, eu acredito que essa música, ela é muito das pessoas que estão saindo da zona de conforto e tentando algo diferente, as pessoas se identificam com essa música, né? Porque, como eu comentei agora há pouco até, cara, tu não sabe se vai dar certo ou se não vai dar, né? Tipo assim, eu mesmo, né, me testei algumas vezes antes de fato começar a fazer o que eu queria fazer. Por quê? Porque eu não sabia se ia dar certo ou se não ia dar, e eu precisava de alguma maneira, né, acalmar a minha ansiedade, acalmar a minha cabeça, e falar, cara, né, vamos testar. Se testar e dar certo, a gente consegue provar pra gente mesmo que dá certo, e aí a gente fica mais tranquilo e vai pro próximo passo. Então, tu vive um ambiente de que tu não sabe exatamente se as coisas vão acontecer ou se não vão, se vai dar certo ou se não vai. Então, tu meio que precisa se apegar a alguma coisa, né? E o que que tu vai apegar? A acreditar, que nem eu te falei, né? Muitas vezes as pessoas vão chamar de otimismo, as pessoas vão chamar de energia positiva, as pessoas vão chamar de várias coisas, mas tudo isso se resume ao fato de tu pensar, cara, vai dar certo. Sabe? Tipo assim, eu não sei como, nem porquê, e nem exatamente quando, mas, Sim, cara, vai dar certo, sabe? Seja, tipo assim, talvez eu não vou acabar naquele ponto que eu idealizei num primeiro momento, mas eu vou acabar em algum lugar e vai dar certo, eu vou viver, vai acontecer um monte de coisa nesse processo e vai dar certo. Então, essa música, ela é muito, eu acredito que muitas pessoas que estão nesse momento de sair da sua zona de conforto e buscar algo diferente, mesmo sabendo que tem uma insegurança envolvida, mesmo sabendo que tem uma volatilidade, que tem uma instabilidade envolvida, as pessoas mesmo assim se lançam nesse desafio. E aí elas se identificam com essa música, porque a música ela traz essa energia muito forte, né? Tem uma luz, tem uma energia, alguma coisa que me diz que vai dar certo, né? Então, talvez tenha sido por causa disso, né? Dentro do teu próprio ciclo de amigos tem uma galera que está sim. revolucionando a sua vida, está tentando algo É. diferente, e aí acaba se identificando com a letra da música. Sim, pode crer. É, e adicionando mais um pouco ainda nesse papo da música, essa semana, tipo, hoje é domingo, acho que foi sexta ou quinta, sei lá, minha irmã viu um reel, ela me mandou. Não sei se você vai conhecer eles, é um casal. O arroba dela chama Meio Brasileira. Ela é estadunidense, mas aí, bom, aí eu vi um podcast deles. Ela morava nos Estados Unidos, mas a mãe era brasileira, então ela ficou a infância toda, um ano lá, 2 anos aqui, não sei o que e tal. Uhum, Bom, mas enfim, aí ela já adulta, agora ela mora nos Estados Unidos, o Pedro, ele vai lá para os Estados Unidos também, para trampar, para fazer algum intercâmbio, não sei, mas aí ele conhece ela. E aí eles estão, tipo, eles começam a namorar, e aí eles falam assim, cara, morar nos Estados Unidos não dá mais, será que vamos pra.
pro Brasil, ver o que que dá, né? E aí, e aí ela contando que eles, um pouco antes de eles tomarem a decisão, era uma música que eles estavam ouvindo no repeat também, e ela falou assim que eles berravam, sabe? Gritavam, cantavam alto, assim, sabe? Que muito da hora, né? É uma música realmente É, que o cara tava iluminado na hora de escrever aquilo, cara. Tá? cara, essa música tem uma energia muito forte, assim, né? Uma verdade, E, né? e ela, na verdade, assim, muita gente se identifica com ela, eu acredito, né? Que muita gente se identifica muito por estar vivendo esse momento, ou por já ter vivido, né? Às vezes tu se lança em um desafio na tua vida e tu consegue cumprir esse desafio. E aí tu olha para trás e tu pensa, pô, eu acreditei que ia dar certo, eu achei que ia dar, eu batalhei, eu fiz o que tinha que ser feito e agora tá acontecendo. Então, acho que muita gente. É bem essa ideia de, tipo, tu sair da zona de conforto e fazer algo diferente. Talvez tu esteja no processo mesmo, né, de tomar essa decisão e começar a fazer. Talvez tu esteja fazendo, ou talvez tu até já tenha feito, né? Mas tu vai ver a música, tu vai prestar atenção no que está sendo dito ali e tu vai se identificar com isso, sem dúvida. Pode crer. É, e a gente acabou falando a verdade, né? E é uma coisa que, assim, se eu acho que a gente pode falar que exista uma verdade universal, assim, eu acho que. Eu tava falando com a minha irmã esses dias também. Minha irmã, minha irmã tá fazendo física aqui na Unicamp, tá ligado? E ela tá muito na área de educação, então ela nem. A física tá quase sendo um plano de fundo, tá ligado? Ela tá gostando muito mais de educação e tal. Tá fazendo uma pesquisa nisso. E ela lê muito o Paulo Freire e tal, e aí. E ela fala que o Paulo Freire fala muito de amor, né? E, tipo, assim como Jesus, assim como Buda, assim como Krishna, eu acho que o amor ele é uma verdade que não tem como você discutir. Você não vai, que você vai contrapor ao amor, sabe? Você está fazendo algo porque você gosta, porque você está pondo verdade, pondo amor nisso, está pondo fé nisso, está pondo, sabe? Eu acho que o amor ele é uma verdade quase que universal, assim, né? E E essa música traz, essa música traz você sente verdade na letra dele, né? Você sente, você sente isso, né? Então, tipo, e aí agora eu vou contar uma historinha aqui, que aí você pode ser bem cético nisso, mas é, eu li um livro que chama Paulo Estevão, que é do Chico Xavier, tipo, Paulo de Tarso, que se converteu lá, caiu do cavalo, não sei o quê. E aí é uma visão do espiritismo, né? Do mentor do Chico, que traz novas coisas que não estão, novas coisas que não estão na Bíblia, né? Porque tudo que a gente conhece como humanidade de Paulo e de Jesus, tudo tá na Bíblia, no Novo Testamento e tal. Mas, enfim, e aí, bom, eu não vou contar toda a história, mas o ponto é que tem um momento que ele já é Saulo, né? Ele já viu Jesus algumas vezes, Jesus apareceu para ele algumas vezes, e, e ele já tá, tipo. E é isso, porque Saulo, ele vai visitar várias cidades, ele sai do Oriente Médio, vai para Grécia, ele vai quase para Itália, para Roma, né? Ele chega aí, na real. Então, imagina, naquela época, 2.000 anos atrás, tipo, muitas vezes indo a pé mesmo, nem a cavalo, nem a camelo, sei lá, né? Enfim. Mas aí ele, tipo, já visitou umas 5, 6 cidades e, e sempre espalhando a palavra, espalhando o amor, espalhando as ideias de Jesus. Mas aqui ele tá, tipo, já na sexta, sétima cidade, ele começa a receber cartas de Corinto, de onde ele já passou, e o pessoal, tipo, querendo brigar porque o cara não cortou o, a cabeça do pinto lá, não tirou a fimose, sabe? Que na época era obrigatório fazer o prepúcio lá, o Circuncisão. caralho. Circuncisão, Uhum. caralho. Falei tudo as palavras mais. é, Mas, sabe, os caras brigando por causa disso. E ele foi falar sobre armarmos uns aos outros, sabe? E aí ele fala assim, nossa, eu vou ter que voltar pra lá, sabe? A ideia, né, dele. Eu vou ter que voltar pra lá pra falar pra eles, cara, gente, não precisa brigar por causa disso, sabe? Não sei o quê. Mas ele fala assim, isso vai dar muito trabalho. Aí ele fica. E aí, em algum momento, o livro conta que algum espírito, não sei se o próprio Jesus aparece pra ele de novo e fala assim, cara, né? Cara, você não precisa ir pra lá. Mande cartas também. Porque no verbo.
a verdade vai estar lá, o amor vai estar lá. Então você não precisa se dirigir pessoalmente para passar o verbo, né? O verbo ele pode ser transcrito ele pode ser passado por texto, por qualquer meio de comunicação. Então, falando sobre a verdade, sobre amor, sabe? Eu acho que é muito real isso mesmo, né? E, e explicando também um pouco mais sobre a minha espiritualidade, assim, eu também sou um cara que eu nunca senti nem vi nada, sabe? A minha, a minha crença, ela é muito racional, assim, sabe? De, de pensar, assim... Porque existem pessoas hoje que relatam que aconteceram coisas e eu consigo, nelas eu só consigo acreditar, né? Porque eu nunca passei por isso. Mas, por exemplo, lendo esse livro, essa história que eu acabei de contar, assim, sabe? Por que que, se fosse mentira, né, que Chico Xavier foi um médico e que o Emmanuel passou isso para ele, por que que ele inventasse a história e mesmo se ele inventasse, mesmo se é uma ficção, sabe? Ela passa uma mensagem realmente poderosa, sabe? Você não precisa, como exemplo, você não precisa ir até lá para passar a palavra, né? Você pode mandar por texto, né? Então existem várias coisas assim que me fazem acreditar, entendeu? É muito mais racional, assim. Nunca, enfim, bem louco. É. Cara, essa ideia, tipo assim, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre Chico Xavier e tudo mais, obviamente que eu sei, quem é, quem é a pessoa e o que aconteceu e tal. Mas eu acho isso muito surpreendente, assim, sabe? Eu não desacredito nisso, até porque não tem como desacreditar, né? A ideia realmente, a história realmente traz muita coisa, muita verdade, muita coisa que seria muito difícil tu conseguir criar uma ficção acerca disso, né? Sem dúvida, existe muita verdade no que aconteceu, né? Ali e tudo mais. E pô, como é que uma pessoa cética vai explicar Chico Xavier? Não tem como, né? Por isso que eu digo que, tipo assim, eu não desacredito de nada, né? Eu não tomo para mim essas coisas, mas caso tu acredite, caso outras pessoas acreditem e tal, eu não vou desacreditar, eu não vou vir aqui dizer que tu tá errado por acreditar nisso. Pelo contrário, eu gosto muito de diversidade, tá ligado? Eu acho que, assim, se a gente for sentar numa mesa entre cinco pessoas, é muito mais interessante se a gente tivesse um ponto de vista diferente do que cinco vezes o mesmo ponto de vista, sabe? Acho que a conversa ela fica muito mais rica, ela vai muito mais longe, né? Quando tu vai trazer pontos de vista diferentes, obviamente, né? Pautado em respeito, né? Pautado em uma convivência ali legal e tal. Mas eu curto muito isso, sabe? A minha mãe, durante muito tempo, ela foi muito católica, e aí eu sou criado numa família católica e tal, fiz primeira comunhão, fiz crisma, frequentava a igreja aos domingos durante muito tempo e tal. E à medida que eu fui ficando mais, fui crescendo, fui me tornando mais independente, e eu deixei de frequentar a igreja e tal. E a minha mãe também diminuiu a incidência dela nas participações da missa, e ela começou a frequentar centros espíritas. E, cara, ela mesma diz que é muito melhor para ela, ela se sente muito melhor hoje, né? Frequentando centros espíritas, mais para a ideia de Allan Kardec e tudo mais, né? Eu não sou muito bom nesse assunto, então não sei explicar nos detalhes, mas enfim, hoje ela se sente muito melhor frequentando centros espíritas e lendo, e estudando, e interagindo com pessoas que também estão lendo e estudando sobre esse assunto, do que a própria doutrina católica, né? Então, eu acho, como eu te disse, velho, eu acho enriquecedor um diálogo onde cada um vem com o seu ponto de vista e traz isso de uma maneira respeitosa e consegue trocar uma ideia, sabe? Porque eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente acha que é bom para nossa vida, né? Tipo assim, se eu me manter cético é uma coisa que vai ser boa para minha vida, eu mantenho cético. Se tu acreditar em alguma coisa relacionada à espiritualidade, isso vai fazer bem para tua vida. Se mantenha acreditando em espiritualidade, sabe? Eu acho que cada ser humano tem a sua vida, sabe? Eu não consigo chegar e dizer para ti, tipo, te doutrinar, assim, como tu não vai conseguir chegar e me doutrinar, sabe?
Talvez Aham. isso sejam ideias que durante muito tempo foram difundidas, mas hoje não é mais, né? Hoje a gente já tem acesso à informação, a gente já tem acesso a muita coisa que nos liberta, né, de doutrinação e tudo mais. Então, não cabe a isso, sabe? Sim, 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 sim. E, cara, é isso mesmo. E como eu acho que para finalizar esse ponto, eu vi agora um cara no Instagram também, ele escreveu assim, ele, é um vídeo dele, falou assim, eu tenho uma teoria, se Jesus, Krishna, Buda, Maomé, Moisés sentassem numa mesa lá em cima, eles não iam discordar de nada, eles iam concordar com tudo. É tudo o amor, tipo, o amor ou qualquer outra coisa, né? Amor, respeito, carinho, só bons sentimentos, né? Você, eles não iam. E é isso, porque a gente como espécie, como humano, a gente tenta encontrar um salvador, né? Seja um É, salvador da pátria, um presidente que vai salvar o Brasil, ou um salvador espiritual. A gente não quer, a gente quer tirar essa responsabilidade, né? é. Ninguém quer olhar para dentro e se mudar Cara, e se a gente for entrar nesse assunto aí, a gente vai muito longe, porque eu realmente penso muito nisso, sabe? Eu acho é que isso. é muito. As pessoas, elas querem. Eu tava pensando nisso ontem, na verdade. Eu saí para dar uma corrida e tal, e aí eu tava pensando nisso ontem. As pessoas, elas querem muitas vezes ter a vida dos outros, mas elas não querem fazer o que os outros fizeram para chegar nessa vida, né? E aí, como é que tu vai pular esse passo? Né? Tu Uhum. vai se apegar a Deus, né? Ah, eu quero que Deus faça um milagre, caia aqui e resolva a minha vida. Não vai acontecer, sabe? Não vai Tipo assim, acontecer. se tu quiser que as coisas aconteçam na tua vida, tu vai ter que acordar de manhã cedo e trabalhar para que isso aconteça, sabe? Não existe um super-herói, não existe um presidente perfeito, não existe uma, dentro da minha concepção, sabe? Não existe Sim, uma entidade superior que vai chegar e vai falar os dedos e dali para frente o que tu quer vai acontecer, sabe? A única vai. pessoa que pode fazer o que tu quer acontecer é tu mesmo, né? Sim. Então, eu acho que existe muito disso, né? E voltando um pouquinho, só pegando um gancho ali do que tu falou, se Buda, se Krishna, se Jesus, se todo mundo sentasse numa mesa, eu acho que a gente tem essa imagem, né? E isso é construído, né? Dentro de antropologia, cultura, comportamento, de que essas entidades elas são meio que homens, né? Tu já parou para pensar nisso? Sim. Quando eu já conheci Berlim, né? Eu viajando em Berlim, e aí eu fui lá conhecer o Muro de Berlim, e eu acho o Muro de Berlim um lugar fantástico, assim, porque ele foi construído para segregar, para separar o povo, e hoje ele é um exemplo de integração, né? Se tu for no Muro de Berlim lá, tu vai ver que existem murais de artistas, grafiteiros e pintores do mundo todo, né? Então, o que nasceu de uma vez foi uma ferramenta de segregação, hoje é uma ferramenta de integração. Eu acho isso fantástico, né? E lá tem um mural que dizia assim, ó, Who is God? Que é tipo, quem é Deus? Quem é Jesus? E aí a resposta é She is black, tá Caralho. ligado? E aí eu falei, caralho, né? Tipo assim, Uma a gente mulher e tem preta essa. ainda, né? Totalmente. Exatamente, é uma mulher e preta, sabe? Então, cara, eu achei. E é um painel relativamente simples, assim, é o fundo amarelo com uma frase pintada, sabe? Tipo assim, não Perfeito. tem nada muito plástico, muito exuberante. Mas a imagem que aquilo traz, ou a mensagem, no caso, que aquilo traz, é fantástico, sabe? Então, eu acho muito legal isso de se pensar e de talvez até, tipo assim, refletir mais a fundo sobre isso, né? A gente tem essa ideia de, sei lá, de Jesus como um homem de Deus, como um homem de Buda, como um homem de, sei lá, várias, né? Aham. Ou como uma figura masculina, digamos assim, né? E, e essa imagem, eu me lembro que me impactou muito. Eu tive lá em 2021, se eu não me engano, já fazem 5 anos, né? E a pergunta era tipo assim, ó, quem é Deus? E a resposta é, ela é negra, né? Então, foi uma coisa que me pegou muito nesse aspecto, tá? Te dá um pane no sistema, né? Você fala, porra, eu tô Ex- acostumado a ver um homem branco barbudo, velho, né? Exatamente, né? Com cabelo mais liso, longo e É. tal, papapá.
né? E dentro da percepção pode ser algo totalmente diferente. Sim. Se pode ser, exato. Exatamente. Uhum. Não, é isso aí, mano. Fantástico. Cara, eu acho que para finalizar, então vamos voltar pro hostels, Bora, bora. para vida na estrada. E então você tá pela, quando você faz os hostels voluntários, você tá pela Worldpacker. Eu não sei se tu quer falar sobre isso aqui, né? Vai fazer o merchan pros caras e tal, mas não tem problema. Sim, eu uso a plataforma Workpackers para para encontrar os trabalhos voluntários. Eu comecei assim, ao longo da experiência, eu já consegui algumas oportunidades de voluntariado, tratando diretamente com o rosto, chegando, falando com o dono, falando com o Tá. gerente e tal. Acontece também. Mas, cara, eu não curti. Tipo assim, eu já tive duas experiências onde eu fechei um voluntariado direto com o responsável Aham. pelo hostel e eu meio que fui deixado na mão, né? Então, cara, eu não curti muito, assim. Eu acredito que a plataforma, ela te traz muito mais, ela é muito mais completa em vários aspectos, né? Eu não vou Segurança. dizer dessa plataforma específica, porque existem outras plataformas também, Tá. mas como eu posso criar essa frase? Ah, conseguir um trabalho voluntário através de uma plataforma, seja a plataforma que for, ela te traz uma experiência muito mais completa. Sabe, tu consegue buscar referências, tu consegue buscar fotos, tu consegue buscar informações, tu consegue buscar outras pessoas que já passaram por lá, tu consegue encontrar outras pessoas que também vão estar lá no mesmo período que tu. Então, eu acredito que utilizar uma plataforma específica para esse tipo de busca é muito melhor do que tu tentar fazer diretamente. Eu conheço gente que viaja Tá. diretamente, tá? Vai indo de hostel em hostel, tá ligado? Pega, sei lá, duas, três diárias no hostel. Durante esse processo, conhece o gerente do hostel, fala com a pessoa e consegue desenrolar o voluntariado. Acontece. Mas Entendi. eu acredito que utilizar as plataformas vai te trazer mais segurança, mais tranquilidade, mais referência no processo. Pode crer, da hora. E da hora, eu tinha pensado, eu não sabia que também, tipo, nem pensei na possibilidade de fechar direto, né? Mas é, Eu conheci pessoas que fecham direto, eu conheço gente que está na estrada já há um tempo e fechando direto e tal, mas é nessa pegada, tu pega uma, duas, três diárias no hostel, geralmente a galera pega tipo uma ou duas, aí chegou no aham, hostel, o hostel é legal, tu fala com o gerente do hostel e vê qual é que é. Vai rolar? Não vai rolar? Vai rolar, beleza. Não vai rolar? Já pega mais uma ou duas diárias no outro hostel na mesma sim, cidade. Chega lá e faz o mesmo. Eventualmente dá certo, tá? entendi. Mas eu acredito que fazer isso através da plataforma, seja o Worldpackers, que eu acho muito legal, que é uma empresa brasileira, né? Então, eu Não acho sabia. legal também. Não, é uma empresa brasileira, atua no mundo inteiro, mas é uma ideia Aham, brasileira que foi posta em prática, então é muito legal isso. Seja através dessa plataforma ou seja através de outras que também existem, eu acredito que vai, vai trazer mais tranquilidade. Eu acho que aham, isso é uma coisa que quando tu tá na estrada, falando do meu perfil, da minha pessoa, né? É uma coisa que tu tem que eu busco muito pra mim, sabe? Eu preciso estar tranquilo, velho, sabe? Para sim, eu claro. conseguir, sei lá, passear, para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir dormir, para eu conseguir chegar com a minha alma leve e conhecer uma pessoa nova, eu preciso estar tranquilo, tá ligado? E para que eu esteja tranquilo, eu preciso saber que as coisas vão acontecer mais ou menos como eu acho que vão acontecer. O voluntariado vai acontecer mais ou menos do jeito que eu acho que vai acontecer. A minha renda mensal vai estar surgindo ali da maneira que Aham, eu aham, planejei, enfim, sabe? Tu vai construindo alguns pilares que vão te trazer tranquilidade e com essa tranquilidade tu vai conseguir viver de fato a experiência, sabe? sei. E como que funciona como você divide teu dia? Era uma dúvida também. Quanto que você precisa, quanto você precisa fornecer para o hostel e quanto que você trabalha mais ou menos, em horas, né? E quanto você trabalha do teu trampo, né?
No meu trampo eu trabalho uma média de 5 horas por dia, né? Talvez, tem dias que são só 3 horas, aí tem dias que vão ser 7, entendeu? Mas assim, numa média, eu trabalho cerca de 5 horas, de segunda a Aham, sexta, tá? E aí, no voluntariado, isso vai variar também. Tipo, que nem aqui, por exemplo, esse acordo que eu tenho é de 30 horas por semana, né? Então, seria numa ideia de trabalhar 5 dias por semana, seriam 6 horas por dia. Só que muitas vezes, dependendo da função que tu tá, é bem tranquilo, sabe? Tu vai ficar só fazendo a recepção, se não tem nenhum check-in para fazer, às vezes tu fica, sei lá, 3, 4 horas sem fazer nada. Muitas vezes eu utilizo o tempo que não tem nada para fazer durante o voluntariado para eu organizar o meu trabalho mesmo, sabe? Eu aham, trabalho com aulas de inglês personalizadas e tudo mais, então eu crio muito conteúdo em inglês para apresentar nas aulas. Então, muitas vezes, cara, eu tô no meu turno no hostel, mas tá tranquilo, eu já fiz todas as minhas tarefas, eu tô aqui só monitorando para ver se vai chegar alguém para check-in ou algo do tipo. Cara, vou abrir meu laptop e já vou dar uma adiantada no trabalho de depois, então eu consigo variar muito isso. Só que tudo depende da posição, da oportunidade que tu tem como voluntário. Por exemplo, esse hostel que eu tenho aqui, como é que eu vou te dizer? Tu faz um trabalho geral, então tu ajuda a arrumar a cama, tu ajuda a limpar a cozinha, tu ajuda na recepção, tu faz tipo um trampo de organização geral, e são 30 horas por semana. aham. Eu aprovei num hostel em Maragogi. Então, daqui a uns 15 dias eu estou indo para Maragogi, que é aqui em Alagoas também. Lá é 24 horas por semana e é só recepção. Então, tipo assim, muda a carga horária, muda a função, naturalmente vai mudar a rotina também, sabe? Todas as vezes que eu aplico para um hostel, eu tenho o meu perfil dentro da plataforma, então a galera já consegue ver. E eu respondo uma série de perguntas, sempre tem que responder uma série de perguntas. E aí ali eu informo, né, que eu sou professor de inglês, que eu trabalho remotamente, que eu preciso de uma certa compreensão, uma certa flexibilidade, porque eu tenho meus horários fixos dentro das minhas atividades profissionais. E a galera analisa isso e pode concordar ou não. Uma vez que eles concordam, eu sou aprovado e eu vou, e a gente sempre troca uma ideia. E aí eu sempre apresento essa ideia para eles, porque só dou aula para adultos, né? Então, basicamente, a minha agenda está fechada das 5 da tarde às 9 da noite, que é quando o adulto vai sair do seu trabalho e vai ter tempo de estudar alguma coisa, né? Aham. Então, geralmente de segunda a sexta eu tenho a minha agenda fechada das 5 às 9, ou das 6 às 9, e aí eu tenho mais algumas aulas, às vezes de manhã cedo, às vezes ao meio-dia e tal. Aham. E aí vai fechando isso. Só que aí, tipo assim, eu tenho essa agenda fixa dentro das minhas atividades como professor de inglês. Quando eu chego no hostel, eu falo, ó, essa aqui é a minha agenda fixa profissional. Aí, a pessoa que é responsável pelo hostel vai me colocar na escala, levando isso em consideração, tá ligado? E aí, Da muitas hora. vezes, eu trabalho no final de semana e tal, muitas vezes eu trabalho pela manhã, eu trabalho pela tarde, que é quando eu não tenho aula. Isso vai depender de hostel para hostel, sabe? Pode crer. Pô, mas é que você tá nessa. É de boa de conseguir um hostel que te atenda, que o match dê certo, né? Sim, cara. Né? Tipo assim, já é muito. A galera que tem essa questão de rosto, né, que cuida do rosto e Sim. tal, gerencia o rosto, é dono do rosto, eles estão acostumados com viajante, né? Então eles Uhum. sabem que vai ter gente que, por exemplo, já vai chegar com um trabalho remoto e vai trabalhar no hostel, como, por exemplo, eu. Tem gente que vai chegar lá, vai começar como fazendo um trampo voluntário e daqui a pouco vai conseguir um trampo no lugar, né? Tem muita gente que faz freela de bartender, de garçom, às vezes se cozinha de chefe de cozinha, às vezes de segurança, às vezes, né? Então, tipo, a galera chega lá e desenrola um trampo na cidade através de Aham. freelancer e tudo mais. Então, os gestores dos hostels, eles já sabem que, de alguma maneira, aquele voluntário vai ter que sobreviver, né? De Sim. luz não tem como viver. Então, ele vai ter que desenvolver alguma atividade ali que vai render um dinheiro. Então, já está acostumado a oferecer essa flexibilidade na escala, nos turnos e tudo mais. Então, é tranquilo com relação a isso, sabe? Essa rede
que a gente criou, assim, a gente fala humanidade, a empresa brasileira, né, que criou essa Uhum. ideia de rosto, é muito legal, né? E, bom, É muito legal. pode falar. Tipo assim, eu comentei antes que tem muita gente que está viajando em hostel pela primeira vez agora, né? Tem Sim, gente que não sim. conhece nem a realidade do cotidiano de um hostel. E aí essa galera chega no hostel e conhece o voluntário, que é um cara que É, faz trampo voluntário no hostel e eventualmente tem um trabalho por fora, ou tem um trabalho remoto, alguma coisa assim. Então, é uma ideia que se criou e é uma ideia muito boa, né? hum, Hoje a gente, tipo assim, eu conheço, cara, semanalmente eu conheço gente que tá viajando em hostel pela primeira vez, né? E aí a galera vem e aí tipo, começa a conversar comigo e eu digo, olha, eu tenho um trabalho remoto e eu sou voluntário no hostel, então, tipo assim, eu já tô alguns passos à frente dessa experiência que tu tá tendo, né? sim. E aí a galera fica, tipo assim, cara, maravilhada. E aí já começa a falar assim, cara, eu achei que eu ia viajar dez dias por ano no meu período de férias e que tudo é muito caro. Eu nunca poderia ir para Alagoas de um jeito acessível. Eu nunca poderia ir para o Rio de Janeiro de um jeito acessível. Eu nunca poderia ir, sei lá, para um, né, desses lugares que são super hypados e tal, e que a diária é muito cara, de uma maneira Uhum. acessível, ou eventualmente nem pagar com dinheiro de fato, né? Trocar por tarefa e tal, Nossa. né? E então é uma ideia que é muito legal e é uma ideia que, como é que eu posso te dizer, colabora muito para a vida das pessoas, sabe? Tipo assim, Sim. tem gente que até então só viajou em hotel. E aí, a partir do momento que vai para um hostel e conhece trampo voluntário, tipo, a Nossa. ideia vai muito além, sabe? É, Muito, muito, é. muito além mesmo. Né? E aí, tipo assim, chega numa realidade de um hostel onde, por exemplo, tem um Gilvan lá que trabalha pelo computador e faz trampo voluntário. Aí tem uma outra pessoa lá que faz trampo voluntário e faz freela num restaurante. Aí tem uma outra pessoa lá que faz trampo voluntário e tá tirando um sabático. Aí, sabe? Tipo, vai Sim. conhecendo várias galeras com vários As perfis histórias, os e perfis. vai e vai montando uma ideia para si próprio, tá ligado? Isso é muito legal. Isso é muito Sim, legal nossa, também. foda. Uhum. Muito da hora essa visão toda mesmo. Porra. É, mano, e cara, eu lembro a primeira vez que eu fui viajar de hostel, né, como hóspede, né? E eu fui com uma prima minha, mano, uma prima minha, ela é de Brasília. E ela, tipo, ela é uns 5 6 anos mais velha que eu. Cara, essa minha prima, ela é fora da casinha pra caralho, assim, ela ia pra, ela, eu acho que ela, desde a primeira viagem, ela foi pra Europa sozinha, tá ligado? E, tipo, uma mulher, né, e sempre ia sozinha, e dava cara, e foi, viajou o mundo todo. E aí ela sempre me falando, Guilherme, pô, você trabalha online já, vai conhecer, vai ver como é que é e tal. E aí a gente. E aí a gente foi junto, a primeira vez a gente pegou um hostel nos Lençóis Maranhenses, mano. Foi uma puta trip legal também, que a gente conheceu as três Tá na cidades minha lá. lista, tá no meu caminho. A gente conheceu as três cidades principais lá, Barreirinhas, não sei o que lá, Santo Amaro e não A sei qual. Teams, né? Atins, é. Tudo de Uhum. hostel. E E aí, a partir de então, acho que aí eu fui para São Tomé de hostel, sozinho, tipo, aí foi uma viagem legal, também fui de carro. É, mas é tipo, tudo de hóspede, né? Mas aí eu quero agora, é isso, eu quero entrar nessa pra caralho, assim, mano, tá ligado? É. E essa vida do hostel é muito legal. Foi o que você falou, você resumiu tudo aí, né? Várias histórias É. diferentes, né? Cara, eu acredito que assim, tipo assim, tu não pode criar uma mística de que vai ser tudo legal, né? Aham, Não, aham, sabe, a vida que a gente vive na estrada, ela tem uma dinâmica parecida com a vida que a gente vive estabilizado em um lugar também. Tem dias que vão ser bons, tem dias que vão ser ruins, tem pessoas que vão ser legais, tem pessoas que vão ser péssimas, sabe? Tem dias que tu tá com uma energia explodindo, tem dias que tu não quer nem sair da cama. É normal, sabe? uhum, Assim como acontece na tua vida, numa vida se tu viver baseado num lugar, também vai acontecer na tua vida se tu for nômade, sabe? Só que são opções diferentes que surgem na tua vida, né? Tipo assim, cara, se tu for acordar todo dia e for todo dia para a mesma empresa, tu vai ver todos os dias as mesmas pessoas. Se tu acordar todo dia no hostel, eventualmente toda hora vai ter alguém diferente, né? vai ter um hostel, né? Então, nessa pegada assim,
tem diferença, mas também isso é uma coisa que eu gosto muito de deixar claro com a galera, sabe? Não é legal tu criar uma mística de que tu vai botar o pé na estrada e que tudo vai ser perfeito, sabe? Existem situações onde o contexto vai estar ruim. Existem situações onde tu mesmo vai estar meio ruim, entendeu? Existe a situação onde daqui a pouco, cara, tu vai trombar com uma pessoa que é meio ruim, sabe? Pode acontecer também. E eu acredito que é importante tu ter essa ideia já desde o início para não se frustrar, né? Porque, tipo, muito que acontece na nossa vida é expectativa, realidade, expectativa, realidade, expectativa, realidade. E a gente vai vivendo a nossa vida assim, expectativa, realidade. Então, cara, tu vai criar uma expectativa de paraíso, vai viver uma realidade de altos e baixos, vai te frustrar, entendeu? Então é importante tu ter essa ideia, sabe? Cara, existe potencial de tu viver experiências maravilhosas, existe. Existe a possibilidade de eventualmente tu cair num lugar ruim ou de tu conhecer alguém que é cuzão? Existe, sabe? Então é importante tu ter essa honestidade consigo mesmo e tal, essa compreensão para que a tua